Fala galera, tudo bom? Eu sou Alexandre Calari para mais um vlog do Pipoca e Nanquim. E hoje a gente vai falar sobre um lançamento muito bacana da editora Clock Tower. É esse aqui, ó. O Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu, do Robert Irving Howard. Cthulhu, nunca sei o jeito certo de falar, já algumas pessoas já me ensinaram, eu sempre esqueço, mas não vê ao caso. Quando você fala em Cthulhu, obviamente o primeiro nome que vem na cabeça é o criador da grande mitologia, o H.P. Lovecraft, que tem vários trabalhos publicados aí. A editora Herder lançou algumas coisas, a Ex Machina lançou um trabalho maravilhoso há pouco tempo. O Lovecraft, ele foi um gênio da literatura pulp, totalmente reverenciado pelos seus pares, e ele era tão reverenciado que vários dos autores que trabalhavam na mesma época que ele, começaram a se corresponder com ele com o intuito de escrever histórias baseadas dentro do universo que ele tinha criado, né? Autores, não era pouca coisa não, estão falando de gente como Robert Bloch, por exemplo, uns caras ferrados. E um dos grandes entusiastas do Lovecraft era ninguém menos que o Robert Irving Howard, criador do Conan, criador do gênero espada e feitiçaria e um dos grandes magos da literatura de fantasia moderna, né? Eu acho o Howard simplesmente genial e vou sempre defender ele. E esse é um lançamento inusitado, porque o Howard ele tem pouca coisa publicada no Brasil. Vocês que acompanham o Pipoca e Nanquim, acompanham a minha carreira, sabem que eu traduzi alguns livros dele. Eu fiz um livro do Conan, eu fiz o livro do Solomon Kane, que é absolutamente brilhante. Ambos saíram pela editora Generale. Mas fora isso, é muito pontual a participação do Howard aqui no Brasil. Então esse lançamento vem bem a calhar, porque é um lançamento temático, né? Como o Solomon Kane, por exemplo, é totalmente temático, e trabalha aqui com os contos que o Howard escreveu dentro dessa mitologia do Lovecraft. Bom, para início o livro é maravilhoso, viu pessoal? O livro é ótimo, é uma edição bonita pra caramba, e eu já vou falar sobre todos os pontos positivos. Mas para início de conversa, eu vou dar um puxão de orelha na Clock Tower, porque eles pecaram em uma coisa. São vários contos, então provavelmente como editor, eu imagino que o editor aqui pensou, ele falou assim, são vários contos e eles não dialogam entre si, porque são épocas diferentes, são personagens diferentes e tal, então eu vou dar esses contos, cada um, para um tradutor diferente. Dessa forma, talvez para agilizar o processo de tradução, não sei porquê, né? Isso é uma coisa de funcionamento interno da própria editora, mas essa decisão foi tomada e essa decisão compromete o resultado final. Eu sei que são contos diferentes, né, que se passam em épocas diferentes e tal, como eu disse, mas é do mesmo autor. Se fosse uma antologia de vários autores, talvez até pudesse fazer sentido, mas é tudo no mesmo autor. E o Howard, ele é um cara muito problemático de se traduzir. E se você não pega o tradutor certo, você compromete o texto. Então, principalmente um dos tradutores desse livro, ele não pegou a veia certinha do Howard. E não compreendeu algumas das coisas que o Howard faz. Um exemplo besta, o Howard ele faz uso de advérbios como figura estilística dentro da história que ele escreve, né, dentro da prosa dele. Então, esses advérbios têm que ser encarados dessa forma. Você não pode traduzir eles. Se você traduz, para a nossa língua fica ruim, né? Ele faz a mesma coisa com certas colocações de tempos verbais. É tudo muito complexo, né? E você precisa atentar ao estilo dele. Isso daí dá uma comprometida, principalmente para quem conhece o texto original. Dito isso, e eu estou falando na melhor das intenções para o pessoal da Clock Tower, da próxima vez que for fazer uma coletânea dessas, tentar trabalhar tudo com um só tradutor, né, e tentar dar uma identidade uma identidade maior para o livro, para a obra. Com certeza vai fazer diferença. Vamos à obra em si. Isso aqui é lindo, gente. É lindo. Em primeiro lugar, o Howard ele escreveu histórias do universo do Lovecraft, admitindo que o universo que ele criou, do Conan, da Ereboriana e tal, de todas as outras coisas, estava inserido dentro do universo do Lovecraft. Resultado,
Aqui você encontra contos do Conan, do Haikyu, do Bram McMorn. Inclusive o Bram McMorn tem aqui o conto Vermes da Terra, que costuma ser dito como um dos melhores contos já escritos pelo Howard, e eu concordo, é um primor. Eu tinha lido os Contos da Terra uns 6 anos atrás, da última vez, e reler agora é simplesmente espetacular, é arrebatador. Sem brincadeira. É uma aula de como escrever. A gente que começa a acabar se habituando a consumir esses textos modernos, não desmerecendo os autores modernos, tem muita gente fazendo coisa boa, mas você pegar um cara que tem um domínio das palavras, da maneira como o Howard tem, as imagens que ele cria, gente, são impressionantes, impressionantes. Nenhuma palavra está escrita aqui por acaso, é tudo muito bem feito. E é tudo também... Eu imagino isso aqui na década de 30, 32, 34, 35 sendo publicado. Era muito visceral, muito poderoso. Aquelas criaturas cósmicas criadas pelo Lovecraft. Ele cita muito Dagon, ele cita o próprio Cthulhu e por aí vai. A primeira aventura é linda, que é A Pedra Negra. Eu não conhecia essa história e foi um deleite para mim, né? Porque algumas outras eu já conhecia, que nem o Vermes da Terra que eu citei e tal, mas essa daí eu falei, pô, Pedra Negra, nunca vi essa aventura, deixa eu ver qual é que é. Pô, que é isso, gente, brincadeira. Aí tem histórias que se passam em tempos mais modernos também, não é tudo bárbaro. E outro detalhe, o livro vem com umas ilustrações lindas, uma entre cada história. Né? O livro sempre nos presenteia com umas baita ilustração, bonita pra caramba, cara. Olha só, a capa em si só já é arrebatadora, achei linda também, porque é uma colagem desse monólito aqui, com o povo pequeno, com as chamas atrás, uma colagem de vários elementos presentes dentro do livro aqui. Aí tem tem uma biografia ferrada do Robert Howard, de várias páginas aqui, escrita pelo Rusty Burke, que ele é identificado, olha que interessante, a maior autoridade em Robert Irving Howard. Ele faz uma baita biografia e num momento ele até diz assim que finalmente aí todos esses anos depois dos textos do Howard terem sido publicados, finalmente as pessoas estão começando a compreender que Howard não é uma literatura menor. Ele não é entretenimento e ele não é descartável, assim como vários caras dos pulps não são, né? Algumas pessoas, alguns grandes autores da época pulp já foram reconhecidos, como Jack London, por exemplo. Hoje Jack London é literatura da mais alta categoria, mas nasceu nos pulps, né? E o Howard finalmente está sendo reconhecido por esse caminho, né? Demorou bastante, e assim como Tolkien, quando lançou seus livros da primeira vez, foi tido como coisa de segunda, como mero entretenimento, e hoje todo mundo sabe que não é, né? Imagina, o Senhor dos Anéis é adotado nas grandes universidades do mundo, principalmente na própria Inglaterra, e o Howard, o Rusty Burke, ele fala, as pessoas estão compreendendo que Howard não é literatura descartável, e assim uma literatura de primeiríssima qualidade. Gente, isso merece ser conhecido. Aqui foi onde nasceu tudo. Game of Thrones, legal, o Martin é bacana, eu gosto dele também, mas ele nasceu aqui, ó. Todas as coisas que ele põe, que hoje são alguns clichês, nasceram aqui. Michael Moorcock, Euric, maravilhoso, nasceu aqui. Então a gente tem que buscar a raiz, inclusive porque esse cara é o criador do maior bárbaro de todos os tempos, Conan nunca vai ser esperado, não tem como. Vamos correr atrás disso daqui, ó, galera. Você procura no site da editora Clock Tower, não tenho certeza se tem na Comics, né? Mas se você tem o Facebook da editora Clock Tower, Clock de relógio mesmo, editora Clock Tower, tudo junto, vamos colocar no post também para você clicar aí direto para lá. E tem o site que você compra direto, que é o loja.sitelovecraft.com. E por que Lovecraft? Porque eles são especializados em Lovecraft e tem muito material bacana lá, só do Lovecraft também, né?
Tá tudo aqui esmiuçadinho, bonitinho para vocês no post. Clica, ajuda para ter mais material de qualidade. Eu sempre acho muito bacana quando as pessoas tomam a iniciativa de tentar trazer esses materiais diferentes aqui, lutando contra todas as dificuldades do mercado, porque a gente sabe que o mercado é dureza, não é fácil não, mas o Pipoca vai estar sempre aqui ajudando vocês, galera. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos. Curtiu? Deixa o seu joinha. Não curtiu? Dá um joinha também, vai, que a gente tá precisando, né? Valeu. Tchau.